Olá, sou o Dr. Antônio Ribeiro, do canal Vida Saudável 60+. Sou médico neurocirurgião, e nos últimos 35 anos, lutei num centro de trauma grave para proteger o cérebro de milhares de pessoas. Ao ver pacientes na linha entre a vida e a morte todas as noites nas urgências, percebi uma coisa. A destruição do cérebro acontece num instante, mas o seu início deriva de hábitos muito pequenos e cotidianos. Hoje, atrevo-me a deixar-vos um aviso muito assustador. Por acaso, neste exato momento, estão a pensar: é normal que a memória diminua à medida que envelheço? Isso é uma ilusão perigosa. Sabiam que a grande maioria dos portugueses com mais de 60 anos tem um hábito terrível que, todas as noites, os faz caminhar inconscientemente em direção à demência, tudo por causa daquela posição que adotam sem perceberem quando vão dormir. Nos hospitais, não conseguem prestar atenção a estes hábitos tão pequenos. Mas eu, com a minha consciência de médico e com o mesmo sentimento de quem protege a própria família, coloco-me do vosso lado para vos dizer isto: a perda de memória não se deve ao envelhecimento. Deve-se, sim, aos resíduos tóxicos que não são limpos durante a noite e se acumulam no cérebro. O mais assustador é que essa posição que vocês adotam sem pensar está a bloquear completamente a via de saída desses resíduos e a matar as vossas células cerebrais. Vejam o vídeo de hoje até o fim. Vou revelar-vos tudo. O que é exatamente este terrível resíduo cerebral que confirmei em 35 anos de pesquisa? E o método incrível para aumentar a eficiência da limpeza do cérebro em mais de 25%, mudando apenas esta posição antes de dormir. Esta informação, que podem começar a pôr em prática logo esta noite, irá proteger a vossa mente lúcida daqui a 10 ou 20 anos. Bem, então vamos começar. Eu avisei categoricamente que a demência não é envelhecimento, mas sim causada por resíduos no cérebro. Então, o que é exatamente esse resíduo assustador que se acumula no meu e no vosso cérebro? Se não conhecerem este segredo, quando forem ao hospital mais tarde, poderá já ser demasiado tarde. O nosso cérebro é um órgão extremamente trabalhador, que não descansa um único segundo, quer estejamos acordados ou a dormir. Centenas de milhares de milhões de células nervosas, neurônios, trocam sinais constantemente, fazendo-nos pensar, lembrar e até respirar. No entanto, neste processo, inevitavelmente surgem resíduos de proteínas, como se fossem gases de escape. É exatamente a mesma lógica do fumo que sai de um carro em andamento. Entre todos estes resíduos, o mais infame é uma proteína chamada beta-amiloide. Originalmente, a produção de uma pequena quantidade desta proteína não tem qualquer problema, porque um cérebro saudável limpa esses resíduos sozinho durante a noite. Mas o verdadeiro problema surge quando estes resíduos são produzidos em excesso ou, mais importante ainda, quando o sistema de limpeza que os remove avaria. Estes resíduos de beta-amiloide têm uma natureza muito pegajosa. Como água com açúcar ou cola, são tão pegajosos que começam a emaranhar-se e a colar-se uns aos outros dentro do cérebro. Eles juntam-se cada vez mais até formarem massas duras, a que a medicina chama de placas. Quando explico isto de forma simples aos meus pacientes, comparo o cérebro a um cano de esgoto. Se continuarmos a deitar gordura e restos de comida no lava-loiça, no início a água até escorre bem, mas a dada altura o cano entope completamente. Com o cérebro passa-se o mesmo. Estas massas pegajosas de resíduos bloqueiam os importantes canais de transmissão de sinais do cérebro, e é aí que a tragédia começa. Quando estas massas começam a acumular-se no cérebro, ocorrem 3 grandes catástrofes terríveis lá dentro. Primeiro, as ligações entre as células nervosas são cortadas. Como um fio de telefone que se rompe, os sinais não são transmitidos, e a vossa memória e capacidade de linguagem começam a cair a pique. Segundo, o cérebro confunde estes resíduos com invasores e desencadeia uma forte reação inflamatória. Tal como queimar a casa toda para tentar apagar uma pequena faísca, esta inflamação ataca indiscriminadamente até as células cerebrais saudáveis ao redor. E terceiro, eventualmente, a própria célula nervosa morre completamente. Esta destruição começa no hipocampo, a fábrica que armazena as memórias, e espalha-se gradualmente por todo o cérebro. É exatamente este o processo de progressão da demência explicado por especialistas mundiais de instituições como o Hospital de Santa Maria ou a Faculdade de Medicina de Harvard. No entanto, como médico que já observou inúmeros cérebros num centro de trauma, há uma verdade chocante que vos quero realmente sublinhar. Estes resíduos cerebrais começam a acumular-se de forma muito silenciosa e indetetável, impressionantes 10 a 20 anos antes de surgirem aqueles sintomas de demência em que pensamos: ai, ando tão esquecido ultimamente. Por outras palavras, se sentem que a vossa memória diminuiu um pouco agora, significa que no vosso cérebro esse sistema de limpeza já falhou e a doença tem estado a progredir há mais de 10 anos. É por isso que enfatizo, de coração nas mãos, que na demência a prevenção é 100, 1000 vezes mais importante do que o tratamento.
E a posição de dormir de que vos falarei hoje é a chave principal para essa prevenção. Bem, já confirmaram o facto assustador de que um resíduo pegajoso chamado beta-amiloide se acumula no cérebro. Muitas pessoas ficam assustadas neste momento e entram logo em desespero, pensando: e agora, o que faço? Não se preocupem, está tudo bem. A partir de agora, vou dar-vos notícias de esperança. Quando e como é que estes resíduos devem sair do cérebro? Nos hospitais, não explicam este segredo em detalhe. Porque isto não é sobre exames de ressonância magnética, RM, caros ou novos medicamentos dispendiosos. Pelo contrário, a resposta está escondida num pequeno hábito vosso que não custa um único cêntimo. Surpreendentemente, o nosso cérebro já nasce com um sistema muito sofisticado e grandioso para limpar ele próprio estes resíduos tóxicos. O sistema de limpeza do cérebro chamado sistema linfático. Eu chamo a isto a equipa de limpeza especial noturna instalada no cérebro. Quando estamos no auge da nossa atividade durante o dia, esta equipa de limpeza tem de descansar. Afinal, o cérebro está a trabalhar demasiado. Mas quando caímos num sono profundo, especialmente na fase de sono mais pesado, esta equipa de limpeza cerebral começa finalmente a trabalhar. Ela faz circular vigorosamente por todo o cérebro um líquido de limpeza muito puro chamado líquido cefalorraquidiano. Este líquido percorre todos os cantos do cérebro, lavando aqueles resíduos pegajosos de beta-amiloide acumulados durante o dia. É como lavar tudo com uma mangueira durante a noite para empurrar a sujidade pelo esgoto abaixo. Ou seja, meus amigos, o facto de dormirmos não serve apenas para descansar o corpo. É o momento de limpeza profunda do cérebro mais importante e sagrado do dia, que previne a demência e salva o nosso cérebro. No entanto, o problema verdadeiramente importante começa agora. A eficiência deste grandioso sistema de limpeza cerebral varia completamente dependendo da posição em que nos deitamos à noite. Noutras palavras, dependendo da direção em que dormem, os resíduos cerebrais podem escoar-se maravilhosamente ou, pelo contrário, o líquido de limpeza pode não circular corretamente, fazendo com que os resíduos se acumulem no cérebro e causem demência. Inúmeros estudos científicos provaram este facto, como resultado de pesquisas realizadas por neurocientistas de renome mundial, incluindo a equipa de investigação da Faculdade de Medicina da Universidade de Rochester no USA, sobre a posição de dormir e a eficiência da limpeza cerebral. Descobriu-se um facto muito chocante. Existe uma posição que pode ser fatal para a saúde do nosso cérebro e que devem parar de adotar imediatamente. É precisamente aquela posição em que muitas pessoas pensam: mas por que é que isto faz mal? A primeira é a posição de dormir de barriga para cima, a olhar para o teto, ou seja, a posição supina. Muitas pessoas dormem assim a vida toda, porque acreditam que é bom para a coluna ou que é a postura mais correta. Mas eu, como neurocirurgião a lidar com o cérebro há 35 anos, digo-vos categoricamente, do ponto de vista da limpeza do cérebro, esta é uma das posições mais ineficientes e perigosas. Por quê? Lembra-se de eu ter dito que a limpeza do cérebro é o processo em que uma água limpa, o líquido cefalorraquidiano, circula pelo cérebro lavando os resíduos. Imaginem só. Para que a água flua bem, deve haver uma inclinação de cima para baixo, ou seja, um canal. Mas quando nos deitamos de barriga para cima a olhar para o teto, a nossa cabeça e a coluna ficam quase à mesma altura, ou seja, na horizontal. Isto é como deitar um cano de escoamento completamente na horizontal no chão. A água não conseguirá fluir livremente e ficará estagnada. O mesmo acontece com o líquido cefalorraquidiano. Ele precisa de transportar os resíduos lavados e ser expelido, mas como estão deitados na horizontal, é difícil que este líquido de limpeza circule suavemente. Acaba por acontecer um fenômeno em que a água suja, carregada de resíduos, não consegue sair e fica estagnada dentro do cérebro. Simplificando, a gravidade atua para atrapalhar a limpeza do nosso cérebro. Especialmente para os nossos idosos com 60, 70 ou mais anos, este problema é muito mais grave. Com a idade, a elasticidade dos vasos sanguíneos de toda a gente diminui e a velocidade de circulação de todo o corpo torna-se mais lenta do que na juventude. Como a corrente já é fraca e os resíduos estão a ser empurrados para baixo a muito custo, dormir de barriga para cima acaba por bloquear o pouco fluxo de água que restava. No final, dormir nesta posição é como abandonar o vosso cérebro a noite toda para marinar novamente nos resíduos tóxicos que ele próprio expulsou. Os resultados das experiências reais são ainda mais chocantes. Quando se dorme na posição de ouro que vos ensinarei mais à frente, em vez de dormir de barriga para cima, a eficiência de remoção de resíduos do cérebro mostrou-se uns impressionantes 25% a 30% maior. Se a eficiência da limpeza diferir 30% todas as noites, qual será o estado do vosso cérebro daqui a 10 ou 20 anos? A segunda posição a ter cuidado é dormir virado para o lado direito. Provavelmente,
Ao ouvirem isto, muitas pessoas vão estranhar. Doutor Antônio, eu ouvi dizer que dormir para o lado direito é bom porque não sobrecarrega o coração. Sim, é verdade. Alguns especialistas dizem que, para pessoas com doenças cardíacas, deitar-se para o lado direito pode ser vantajoso para o coração, para não o comprimir. Mas agora temos de olhar não da perspectiva do coração, mas da perspectiva da saúde cerebral e da prevenção da demência. E, do ponto de vista do cérebro, a posição de deitar sobre o lado direito pode interferir na limpeza cerebral. Pensem na localização dos órgãos do nosso corpo. O nosso estômago está ligeiramente inclinado para a esquerda, e o fígado está posicionado de forma bastante pesada à direita. Se nos virarmos para a direita e dormirmos, este fígado pesado cai para baixo, pressionando o nosso estômago. Do ponto de vista do estômago, é como se estivesse a ser esmagado a noite toda por um cobertor pesado. O que acontece se isto ocorrer? O sistema digestivo não consegue funcionar bem durante a noite. A comida não desce corretamente, podendo causar uma sensação de infartamento e desconforto. Mas, Dr. Antônio, estava a falar do cérebro e de repente fala de digestão, porque há uma ligação extremamente importante. Lembram-se quando eu disse que a limpeza do cérebro acontece? Sim, precisamente quando caímos num sono muito profundo. Mas se, durante todo o sono, o estômago estiver pressionado, causando má digestão e desconforto, acham que o nosso corpo consegue entrar num sono profundo? Absolutamente não. O nosso cérebro, mesmo parecendo estar a dormir, continua a processar o sinal de que o sistema digestivo está desconfortável, está a sofrer, resultando num sono muito superficial, num dormitar. No final, acabamos por perder por completo o tempo de ouro em que a equipe de limpeza do cérebro, o sistema linfático, pode trabalhar. O tempo de sono profundo significa que, ao tentarem aliviar um pouco o coração, podem acabar por acumular resíduos no cérebro. Além disso, a posição de dormir de barriga para baixo é, nem é preciso dizer, a pior posição de todas. Para dormir de bruços, tem de torcer o pescoço completamente para a esquerda ou para a direita. Isto é como torturar o pescoço, torcendo-o durante 8 horas durante toda a noite. Esta postura não só exerce uma pressão tremenda sobre o pescoço e a coluna, como, mais fatalmente, comprime os vasos sanguíneos que sobem para o cérebro, ou seja, as artérias carótidas. Não só o fornecimento de sangue limpo e oxigênio para o cérebro diminui, como a circulação do líquido cefalorraquidiano é seriamente prejudicada. Em vez de limpar o cérebro, é um ato de asfixiar as células cerebrais. Na verdade, estudos neurológicos realizados em Portugal e internacionalmente confirmaram que o padrão de fluxo do líquido cefalorraquidiano muda completamente consoante a posição de dormir. Eles explicam que a eficiência da limpeza do cérebro é maior quando se dorme de lado. Meus amigos, confirmem agora mesmo, esta noite, a posição em que têm o hábito de dormir todas as noites. Aquela posição que adotavam apenas por ser confortável pode vir a ser um escudo poderoso para proteger o vosso cérebro ou, inversamente, pode ser o veneno mais fatal a atrair a demência daqui a 10 anos. Bem, até agora confirmamos o facto chocante de que dormir de barriga para cima a olhar para o teto bloqueia o fluxo do líquido cefalorraquidiano, dificultando a limpeza do cérebro, e que dormir virado para o lado direito prejudica a digestão, roubando-nos o sono profundo. Então, em que posição devemos dormir, afinal? Qual é essa posição de ouro milagrosa que previne a demência e limpa o vosso cérebro todos os dias de manhã, deixando-o como novo? O facto de que apenas esta posição aumenta a eficiência da limpeza do cérebro em mais de 25%, vou revelar com exatidão a partir de agora. A resposta é, sem dúvida, a posição de dormir virado para o lado esquerdo, decúbito lateral esquerdo. Os especialistas afirmam unanimemente que dormir de lado é muito mais eficaz para a limpeza do cérebro do que dormir de barriga para cima. E, de entre as duas opções, recomendam vivamente dormir virado para a esquerda. Mas doutor, nem direita, tem de ser esquerda, que diferença faz? Faz uma diferença tremenda. O facto de dormir para o lado esquerdo ter um efeito tão surpreendente na saúde do vosso cérebro esconde 3 grandes motivos científicos. Primeiro, maximiza a eficiência do sistema de limpeza cerebral, ou seja, o sistema linfático. Investigadores da Universidade de Rochester, no ZEUA, descobriram que ao dormir de lado, especialmente para o lado esquerdo, o líquido cefalorraquidiano circula da forma mais suave, removendo os resíduos de forma eficaz. Lembram-se de eu ter dito há pouco que deitar de barriga para cima nivela o cano e faz a água estagnar. Deitar de lado é como criar a inclinação adequada para esse cano. Especialmente ao deitar para o lado esquerdo, abre-se a via de água dourada onde o líquido cefalorraquidiano, carregado com os resíduos expelidos do cérebro, é escoado da forma mais eficiente com a ajuda da gravidade.
É exatamente por isso que aumenta a eficiência de remoção de resíduos cerebrais em 25% a 30% em comparação com dormir virado para o teto. Segundo, é a posição mais vantajosa para o sistema digestivo e a circulação linfática. Isto percebe-se imediatamente ao olhar para a estrutura anatômica do nosso corpo. O nosso estômago tem a forma de uma bolsa deslocada globalmente para o lado esquerdo. Por isso, quando nos deitamos para o lado esquerdo, a entrada do estômago fica voltada para cima e a saída para baixo, fazendo com que a comida desça do estômago para os intestinos de forma muito natural com a ajuda da gravidade. A digestão torna-se mais confortável. Lembram-se que se deitarem para a direita, o fígado pressiona o estômago e atrapalha a digestão. Para a esquerda, é o oposto exato. Na verdade, ajuda a digestão. Além disso, o principal canal do sistema linfático, o maior centro de recolha de lixo do nosso corpo, fica precisamente no lado esquerdo do corpo. Se dormirem virados para o lado esquerdo, podem ajudar a que as toxinas e os resíduos do corpo sejam drenados mais suavemente através deste vaso linfático. Só quando as toxinas de todo o corpo são bem eliminadas é que o cérebro também, naturalmente, pode ficar mais limpo. Terceiro, tudo isto garante, no final de contas, um sono profundo e reparador. Esta é a chave. Eu disse-vos que a limpeza do cérebro só acontece no sono profundo, certo? Se dormirem virados para a esquerda, antes de mais, a digestão é tranquila, por isso não acordarão a meio da noite com o estômago infartado. Além disso, o coração pode bater de forma estável sem ser comprimido, permitindo que o corpo inteiro entre num estado de relaxamento. Só quando o corpo está assim tão confortável é que o cérebro pode finalmente sentir-se seguro, entrar na fase mais profunda do sono e garantir o tempo necessário para começar a limpar o cérebro. Meus amigos, com apenas uma simples postura como esta, podemos maximizar o potencial do sistema de limpeza do cérebro. Como volto a enfatizar, o mais importante na demência é preveni-la 10 ou 20 anos antes de os resíduos se acumularem no cérebro. Aplicar esta posição esta noite não vos tornará num gênio brilhante amanhã. Mas este hábito é o seguro mais infalível, que não vos custa um cêntimo, para garantir que, daqui a 10 ou 20 anos, continuarão a viver com a mente clara, sem se esquecerem dos nomes dos vossos netos queridos. Claro que, se passaram a vida toda a dormir de barriga para cima porque era mais confortável, ao início pode ser um pouco desconfortável. Mas lembrem-se sempre que esse pequeno desconforto é um preço muito pequeno a pagar para evitar o terrível desastre que é a demência. Bem, agora já conhecem a chave milagrosa que abre de par em para o sistema de limpeza do cérebro, o sistema linfático, precisamente a posição de dormir virado para o lado esquerdo. No entanto, como médico com 35 anos de experiência, tenho de vos pedir apenas mais uma coisa, talvez a mais importante que vos direi hoje. Se falharem nesta única coisa, não importa quão perfeitamente durmam virados para a esquerda, a limpeza do cérebro nunca acontecerá. O que será? É a qualidade do sono, especificamente, o sono profundo. Lembram-se quando eu disse que a equipa de limpeza do cérebro só trabalha quando estamos num sono profundo? Isto não é uma metáfora. É realmente assim. É assim que eu explico aos pacientes. A posição de deitar para a esquerda é como pavimentar a autoestrada mais larga e limpa para escoar o lixo do cérebro. A estrada está perfeitamente preparada. Mas quem liga o motor para fazer os caminhões do lixo, ou seja, o líquido cefalorraquidiano acelerarem por essa autoestrada é o sono profundo. O que acontece se passarem a noite a revirar-se e a ter um sono superficial, cheio de sonhos? A autoestrada está vazia, mas os caminhões de lixo nem sequer ligaram o motor na garagem. A posição foi perfeita, mas nem 1% da limpeza do cérebro aconteceu. Muitos idosos queixam-se-me assim: Doutor Antônio, acordo 2 ou 3 vezes à noite para urinar, e uma vez que acordo é muito difícil voltar a adormecer. Mesmo dormindo, não sinto que descansei, e de manhã a minha cabeça pesa como chumbo. É exatamente isto. Neste estado, de nada serve dormir para o lado esquerdo. O cérebro não conseguiu garantir um único momento para ser limpo. Se forem ao hospital com esta preocupação, o que acontece? Podem recomendar um exame de polissonografia caro ou receitar-vos logo comprimidos para dormir. Claro que há pessoas que realmente precisam. Mas esses medicamentos não fazem o nosso corpo adormecer naturalmente. Eles são mais como desligar a força ou interruptor do cérebro. Quero partilhar convosco ajudantes de sono que não custam um único cêntimo, que não sobrecarregam o nosso corpo, os mais baratos e eficazes que a natureza nos deu. Em seguida, falarei destes 3 alimentos de ouro que atuam como se mandassem um sinal ao nosso cérebro a dizer: agora podes descansar tranquilo, eu trato da limpeza. Se consumirem estes alimentos antes de dormir, eles relaxarão o vosso corpo e mente, guiando-vos naturalmente para a fase de sono profundo e, consequentemente, em combinação com a posição sobre o lado esquerdo,
maximizarão explosivamente a eficiência de limpeza do cérebro. Então, a partir de agora, vou dizer-vos quais são esses 3 alimentos de ouro. São coisas que podem comprar facilmente no supermercado hoje mesmo. O primeiro alimento de ouro é precisamente o abacate ou as nozes, ricos em magnésio. Explico aos meus pacientes que o magnésio é o botão de relaxamento natural do nosso corpo. À medida que envelhecemos, os músculos e nervos do nosso corpo ficam tensos sem nos apercebermos. Mesmo que tentemos dormir à noite, o corpo está rijo, por isso o sono não vem. O magnésio é precisamente o componente fundamental que envia o sinal. Está tudo bem, agora descansa em paz a esses músculos e nervos tensos. Especialmente quando passamos dos 50 ou 60 anos, esta deficiência de magnésio é muito comum. Pessoas que se sentem ansiosas sem motivo, com o coração a palpitar, e que acordam de noite com cãibras. Isto é a principal causa de insônia e sintomas de ansiedade. Cerca de 1 hora antes de dormir, tentem comer meio abacate ou um punhado de nozes. Este magnésio ajudará a secreção de melatonina no cérebro, que prepara o sono, levando o corpo a adormecer naturalmente. Em especial, o abacate quase não aumenta o açúcar no sangue, sendo uma fruta muito grata que até os nossos idosos preocupados com a diabetes podem comer com a mente tranquila. O segundo alimento de ouro é a ginja, cereja ácida, tart cherry, que contém melatonina natural. A melatonina é precisamente a hormona do sono. É como o semáforo que avisa o nosso cérebro de que já é noite. É hora de apagar a luz e descansar. O problema é que, à medida que envelhecemos, a fábrica que produz esta melatonina envelhece, e a quantidade segregada diminui drasticamente. A ginja contém em abundância esta preciosa substância que é a melatonina. Cerca de 30 minutos antes de dormir, tentem aquecer e beber um copo de sumo de ginja. Ajudará fortemente o vosso corpo a mudar para o modo de sono. O importante aqui é que a ginja vai além de simplesmente nos fazer adormecer. Em vez de um sono superficial cheio de sonhos, aumenta a fase de sono profundo em que o cérebro descansa completamente. Lembram-se de eu dizer há pouco que a única altura em que a equipa de limpeza do cérebro trabalha é neste sono profundo. A ginja garante-vos esse precioso tempo de ouro para a limpeza. O terceiro alimento de ouro é um copo de leite quente, rico em triptofano. Ai, doutor, isso eu já sei desde o tempo dos meus avós. Pois sim, é verdade. Mas existe uma razão verdadeiramente científica para isto. É por causa da substância chamada triptofano. Este triptofano transforma-se em 2 substâncias importantes no nosso cérebro. Durante o dia, transforma-se na hormona da felicidade que nos faz sentir bem, a serotonina, e à noite transforma-se novamente na hormona do sono que acabei de referir, a melatonina. Ou seja, o triptofano é a matéria-prima que fabrica a melatonina. Se aquecerem leite e o beberem devagar, este triptofano é bem transportado para o cérebro, produzindo substâncias que induzem o sono em abundância. Além disso, o cálcio presente no leite, tal como o magnésio, tem o efeito de acalmar os nervos. Sem falar que o calor agradável relaxa a tensão do corpo. Vamos resumir. Esta noite, 1 ou 2 horas antes de dormir, comam um destes 3 alimentos e durmam na posição de ouro que aprendemos, ou seja, virados para o lado esquerdo. Então, através da posição esquerda a autoestrada abrir-se, através do sono profundo o motor do caminhão do lixo trabalhará com força, e o vosso cérebro será limpo na perfeição durante toda a noite, sem interrupções. Quando acordarem de manhã, terão a incrível experiência de sentir a cabeça leve e clara. O facto de se poder prevenir a demência de forma tão simples e barata. É o que os hospitais atarefados não conseguem explicar a cada paciente. Bem, meus amigos, agora conhecemos as 2 armas mais poderosas para proteger a saúde do cérebro: a posição de ouro de deitar virado para a esquerda e os alimentos de ouro que ajudam no sono profundo. Contudo, este conhecimento grandioso não servirá de nada se ficar apenas na cabeça e não for posto em prática. Desejo sinceramente que, mesmo quando chegarem aos 80 ou 90 anos, vivam uma vida independente junto das vossas queridas famílias, com a mente lúcida. A partir de agora, vou revelar-vos as 3 etapas de prática para a limpeza do cérebro que eu recomendo aos meus pacientes na vida real e que tiveram os efeitos mais dramáticos. Este é o poder do maior hábito de vida, que o hospital não ensina e que não custa um cêntimo. Sigam-nos obrigatoriamente a partir desta noite. Passo 1. Fixar a posição de ouro. Muitas pessoas estarão a pensar: doutor, foi confortável para mim dormir de barriga para cima a vida toda, de repente dormir só para o lado esquerdo parece muito desconfortável e estranho. Claro que sim. É perfeitamente normal, não se preocupem. O nosso corpo detesta profundamente mudar de um dia para o outro hábitos a que esteve habituado durante décadas. É óbvio que, enquanto dormem,
Vão revirar-se sem dar por isso e acabar de barriga para cima ou virar-se para a direita. Não faz mal. Para esses casos, precisamos de um ajudante. Usem uma almofada de corpo, ou seja, um travesseiro comprido do tamanho do corpo, ou uma almofada de abraçar. Apoiem esta almofada comprida firmemente nas vossas costas ou durmam a abraçá-la contra o peito. Isto atua como uma cerca, impedindo que o nosso corpo se vire facilmente. É importante manter a posição de ouro durante a noite toda, abrindo a autoestrada para a limpeza do cérebro, mesmo que tenham de usar a ajuda desta ferramenta. Esta pequena almofada protegerá a eficiência da limpeza do vosso cérebro a noite toda. Passo 2. Eliminar hábitos fatais que bloqueiam a limpeza do cérebro. Existem pequenos mas fatais obstáculos que nos impedem de entrar num sono profundo. Tem de se livrar disto imediatamente. Primeiro, desliguem o smartphone e a televisão imediatamente antes de dormir. A isto chamo de veneno para o sono. A luz azul que sai desses ecrãs engana o nosso cérebro de forma muito astuta. Envia um forte sinal falso ao cérebro. Ainda é dia claro, não podes adormecer em circunstância alguma. A secreção da hormona do sono, a melatonina, para imediatamente. Isto é um ato de desligar voluntariamente o interruptor de limpeza do cérebro. Segundo, não bebam álcool antes de ir para a cama. Muitas pessoas têm a falsa ilusão de que um copo ajuda a adormecer melhor. Absolutamente falso. Adormecer com álcool não é sono, é desmaio. O nosso cérebro não entra naturalmente num sono profundo. É a toxicidade do álcool que desliga as funções do cérebro à força. O cérebro grita a noite toda a tentar desintoxicar-se do veneno do álcool. Em que momento terá tempo para limpar o próprio cérebro? Apenas alterna entre sonos superficiais, enfrentando o pior cenário possível onde o lixo cerebral se acumula por todo lado. Terceiro, abandonem o hábito de dormir com o braço debaixo da cabeça. Esta é uma posição que eu, como neurocirurgião, aviso que é verdadeiramente perigosa. Esta postura é o ato de esmagar durante toda a noite os vasos sanguíneos e nervos mais importantes que passam pelo pescoço em direção ao cérebro. É um péssimo hábito que bloqueia voluntariamente o fornecimento de sangue e oxigênio para o cérebro. Passo 3. Ajustar o horário do jantar. Isto também é muito importante. O sistema de limpeza do cérebro funciona melhor quando estamos com o estômago vazio. Pensam nisto. Querem fazer uma limpeza geral da casa, mas há uma festa barulhenta a decorrer. Acham que a limpeza vai acontecer. Não, com o nosso corpo passa-se o mesmo. Se comerem lanches noturnos imediatamente antes de dormir ou jantarem muito tarde, enquanto dormem, toda a energia do corpo concentrar-se, há na grande festa chamada digestão. A limpeza do cérebro é uma faxina geral, mas a digestão é uma festa de emergência. Obviamente, o corpo ocupará toda a sua energia a lidar com a digestão primeiro, não deixando qualquer capacidade para ativar o sistema de limpeza do cérebro. Garantam que terminam o jantar pelo menos 3 horas antes de dormir. Se vão deitar-se às 22h, devem terminar todas as refeições antes das 19h. Só deixando o estômago confortavelmente vazio é que o cérebro finalmente terá tempo para se limpar a si próprio. Meus amigos, a saúde do cérebro não é algo complexo e difícil. Apenas com estes hábitos em 3 passos, simples e que não custam dinheiro, podem limpar impecavelmente o lixo do vosso cérebro todas as noites. Pratiquem obrigatoriamente estes 3 passos a partir desta noite. Esta pequena prática protegerá a vossa mente clara daqui a 10 e 20 anos. Bem, meus amigos, agora já sabem toda a teoria, a ciência e os métodos práticos específicos. Mas, talvez, num canto da vossa mente ainda reste esta dúvida. Doutor Antônio, será que mudar só a posição de dormir vai mesmo limpar o cérebro? É uma dúvida perfeitamente natural. Por isso, neste momento, em vez de uma teoria vaga, vou contar-vos a história real de um querido paciente meu que experimentou uma mudança incrível ao pôr este método simples em prática. Esta não é uma história de outra pessoa, pode vir a ser a vossa história ou a história da vossa família. É a história do Sr. Silva, de 70 anos, residente em Cascais. Foi um homem muito brilhante que trabalhou diligentemente como professor durante toda a vida até se reformar. No entanto, ao entrar na casa dos 70, o Sr. Silva começou a sofrer imenso, em silêncio, com o que se chama o sintoma de névoa cerebral, brain fog. Mesmo quando acordava de manhã, a cabeça pesava como se fosse algodão molhado, e tornou-se frequente perder 10 minutos à procura dos óculos que tinha acabado de tirar. Chegou ao ponto em que a data de aniversário da esposa, da qual ele sempre cuidou, pareceu-lhe de repente distante, tendo de fazer um grande círculo no calendário com dias de antecedência. À sua volta, consolavam-no dizendo, isso é da idade, mas o terror que o professor sentia era indescritível. Doutor Antônio, perco noites de sono cheio de medo de que a demência me atinja de repente. Quando me procurou,
Havia uma ansiedade enorme nos seus olhos. Analisei cuidadosamente os hábitos de vida do Sr. Silva, e, não por acaso, ele tinha a crença de que o sono deve ser direito e dormir a vida toda apenas de barriga para cima, na posição supina. No entanto, a sua qualidade de sono não era boa. Acordava invariavelmente por volta das 3 ou 4 da madrugada, e depois disso era-lhe difícil voltar a adormecer, passando muitas manhãs em branco, de olhos abertos. Eu, em vez de suplementos cerebrais caros ou tratamentos especiais, recomendei fervorosamente apenas duas coisas muito simples ao Sr. Silva. Precisamente a posição de ouro virada para o lado esquerdo que aprendemos hoje e um copo quente de sumo de ginja antes de dormir. O professor inicialmente duvidou. Aí, Dr. Antônio, será que uma cabeça tão pesada melhora só com uma posição e um sumo? Mas, com um coração desesperado de quem não tem nada a perder, começou a fazê-lo nessa mesma noite. Claro que, nos primeiros dias, por causa do hábito de uma vida, a posição era desconfortável e ele dormiu mal. Mas, tal como lhe ensinei, apoiou firmemente uma almofada comprida nas costas e treinou consistentemente a fixação da postura para a esquerda. E 1 hora antes de dormir, bebia sempre o seu copo quente de sumo de ginja. A mudança surpreendente começou a aparecer passado cerca de um mês. Primeiro de tudo, a qualidade do sono mudou. O número de vezes que acordava de madrugada diminuiu visivelmente, e mesmo que acordasse, conseguia voltar a adormecer profundamente logo de seguida. E aconteceu na manhã do segundo mês. O professor contou que, ao abrir os olhos de manhã, pela primeira vez em décadas, sentiu a cabeça leve como se fosse nova. Como uma manhã nevoenta que de repente clareia, ele próprio sentiu que aquela névoa cerebral que tanto o atormentara desaparecera como por magia. A sua memória também melhorou visivelmente. A sua esposa ria-se a dizer: ultimamente o meu marido já não se esquece de onde pôs as coisas, o que reduziu as minhas razões para resmungar com ele. O Sr. Silva agora recomeçou a ler jornais e livros, e alegrava-se como uma criança dizendo que voltou a brincar de fazer acrósticos com os nomes dos netos. Meus amigos, mesmo sem fazer ressonâncias magnéticas ao cérebro ou mostrar valores complexos de vasos sanguíneos, não é esta uma evidência clara, na vida real, de que o cérebro está a ser limpo? O Sr. Silva segurou nas minhas mãos e disse o seguinte: Doutor Antônio, persegui a honra e o conhecimento a vida toda, mas só agora percebi, depois dos 70, que as coisas mais preciosas eram uma mente clara e um sono tranquilo. Não sei por que ninguém me contou um segredo tão fácil. Meus amigos, o que sentem perante esta história? O milagre não vem apenas de medicamentos caros ou cirurgias complexas. O verdadeiro milagre começa por despertar novamente esse grandioso poder de autocura que o nosso corpo já tem desde que nasce, através de hábitos corretos e alimentos naturais como estes. Esta noite, tal como o Sr. Silva de Cascais, comecem também vocês esta pequena mudança. Este será o maior presente, e sem vos custar um cêntimo, que poderão dar ao vosso cérebro. Meus amigos, a história do Sr. Silva de Cascais é realmente comovente e cheia de esperança. Mostra claramente que uma pequena mudança de hábito pode transformar toda a vida de uma pessoa. Mas eu, como médico que lida com a vida dos pacientes há 35 anos, e como especialista que se preocupa genuinamente com a vossa saúde, tenho de vos fazer um aviso importante neste ponto. A informação que vos dei hoje não é, de forma alguma, a cura milagrosa para todas as doenças. Trata-se de diretrizes de vida que são excelentes auxiliares para prevenir e gerir a demência, maximizando a capacidade de autocura que estava adormecida no vosso corpo. Se ignorarem este facto e não levarem a sério os 3 avisos que vos vou dar a seguir, poderão, pelo contrário, prejudicar seriamente a vossa saúde. Por isso, por favor, prestem atenção às minhas palavras mais uma vez a partir de agora. Primeiro, nunca devem parar arbitrariamente os medicamentos que já tomavam do hospital. Se vocês ou a vossa família já estão a tomar medicamentos prescritos devido a doenças crônicas como medicamentos para retardar a progressão da demência, ou medicamentos para hipertensão, diabetes ou comprimidos para dormir. Se pararem ou reduzirem a medicação com o pensamento vi este vídeo hoje, e já mudei de posição de dormir, por isso estou bem, será um desastre. O medicamento que tomam é o cinto de segurança mais importante, e o extintor de incêndio que impede o agravamento súbito da doença neste exato momento. A cura natural e a melhoria dos hábitos de vida produzem o efeito sinérgico mais poderoso quando tentado juntamente com o cinto de segurança colocado. Por favor, consultem sempre o vosso médico assistente, aquele que melhor vos conhece hoje. Segundo, pessoas com certas condições de saúde devem ter cuidado com esta postura. Eu enfatizei a posição de dormir virado para a esquerda como a posição de ouro para limpar o cérebro, mas pode não ser 100% perfeita para toda a gente. Especialmente para pessoas com apneia do sono muito grave, ou pessoas com insuficiência cardíaca severa que ficam com falta de ar ao deitar.
ou aquelas com refluxo gastroesofágico tão grave que certas posições, pelo contrário, agravam os sintomas. Claro, sabe-se que a posição esquerda costuma ser vantajosa para o refluxo gastroesofágico, mas o formato ou condição do estômago varia de pessoa para pessoa, podendo alguma sentir desconforto. O sinal mais importante é dado pelo vosso próprio corpo. Se adotarem esta posição e sentirem mais falta de ar, aperto no peito ou dor, nunca forcem a postura. Nesses casos, devem ajustar apenas dentro dos limites em que se sintam confortáveis. Nunca se esqueçam de que o controlo da vossa saúde está sempre nas vossas mãos. Terceiro, não devem descurar os exames médicos regulares. O pensamento: agora que tenho a cabeça leve, estou bem. Agora que durmo bem, não preciso ir ao médico é a dependência das sensações mais perigosa de todas. O facto de o Sr. Silva de Cascais sentir que a névoa cerebral desapareceu é um ótimo sinal, mas isso não permite ver a olho nu quanta sujidade foi limpa do cérebro ou qual o estado dos vasos sanguíneos. Os nossos esforços não devem acabar na sensação, devem ser confirmados com valores e dados. A velocidade de acumulação de beta-amiloide no cérebro, ou o risco de um infarte cerebral só podem ser percebidos com exatidão através de exames detalhados. Tem obrigatoriamente de verificar com o vosso médico como os vossos esforços de prevenção e gestão se estão a refletir nos números e fazer o planeamento para o futuro. O nosso objetivo não é uma saúde que apenas parece estar bem, mas sim uma saúde verdadeira, vivendo até aos 100 anos de forma saudável e com uma mente lúcida. A segurança vem em primeiro lugar. Bem, a todos vós que ficaram comigo até aqui, são verdadeiramente as pessoas mais aguardadas e genuínas do nosso canal Vida Saudável 60+. O meu muito obrigado. Acredito que a vossa atitude sincera em escutar com atenção é a postura mais importante para proteger a saúde do cérebro e criar novas mudanças. Estou seguro da incrível mudança que vos fará viver uma vida saudável por muitos anos. O mais importante é encarar estes segredos não como um dever doloroso para prevenir a demência, mas como um hábito agradável e confortável para manter a mente clara. Meus amigos, só por seguirem o que vos ensinei hoje as duas posições fatais que acumulam lixo no cérebro, a posição de ouro para o limpar e o trio de alimentos dourados que ajuda ao sono profundo podem perfeitamente proteger a clareza do vosso cérebro sem precisarem de suplementos caros ou exames complexos. Dormir à noite não é apenas fechar os olhos. O momento de nos deitarmos para o lado esquerdo todas as noites é um momento de prometer a nós mesmos: vou limpar bem o meu cérebro que tanto trabalhou hoje. É também como o ritual de cura mais sagrado para conosco mesmos, prometendo: daqui a 10 anos continuarei a lembrar-me da minha querida família. Medicamentos ou suplementos caros não mudam a vossa vida. O que muda a vossa vida é precisamente este pequeno hábito, a persistência e aquele coração caloroso de cuidar e estimar de si próprio. Espero que a minha história de hoje tenha ressoado profundamente nos corações dos nossos idosos. Não se esqueçam. Eu, que tenho 68 anos e observei cérebros na linha da morte durante 35 anos, também pratico isto todas as noites. A vossa vida saudável começa de novo precisamente esta noite, a partir do pequeno hábito de deitar para o lado esquerdo. Qual dos métodos que vos ensinei hoje vão começar a pôr em prática? Fixar a posição de ouro, beber leite quente, ou desligar o smartphone? Deixem pelo menos um nos comentários. E não se esqueçam também de deixar a vossa experiência, se já experimentaram e sentiram a cabeça mais limpa. Se o vídeo de hoje vos ajudou, não se esqueçam de clicar nos botões de subscrição, inscrever-se e gosto, like, por favor. E, acima de tudo, partilhem este vídeo com aqueles pais ou amigos queridos que se queixam de andar esquecidos ultimamente, dizendo-lhes: olha, vamos ver isto juntos. Haverá algo mais valioso do que sermos todos felizes por muito, muito tempo, com uma mente clara e saúde. No próximo vídeo, virei com o tema que mais vos suscita curiosidade: os vasos sanguíneos do cérebro. Se deixarem o tema do próximo vídeo nos comentários, irei lê-los eu mesmo e prepará-lo. Não o percam por nada. Muito obrigado!